Pronto, pessoal. Então, a energia livre de Gibbs, ela é uma outra grandeza termodinâmica, outra função de estado, que ela foi composta para facilitar a nossa vida, interpretação. Sobretudo na química, a gente utiliza muito a energia livre de Gibbs, que é dada por um G maiúsculo, tá certo? Então, o símbolo do Gibbs é um G maiúsculo. Então, a energia livre de Gibbs, ela vai permitir que a gente fale da espontaneidade dos nossos processos químicos da mesma forma que a entropia, certo? Então, na química, a gente não usa muito a ideia de entropia, porque a gente utiliza a energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs é uma propriedade termodinâmica, certo? Uma função de estado termodinâmico que vocês vão utilizar para sempre. Todos os cursos, toda a parte de equilíbrio da química, todos os equilíbrios, a parte de eletroquímica, tudo utiliza a energia livre de Gibbs para dizer se o meu processo ele é espontâneo ou não. Então a gente vai começar a ver agora, tá certo? Então, por definição, igual que acontece lá na entalpia, a energia livre, certo? De Gibbs, né, em homenagem ao químico, né, ao físico que a desenvolveu. Então, G vai ser igual a H menos TS. Então, a definição de energia livre de Gibbs, ele vai ser o quê? Vai ser a entalpia menos a temperatura constante, certo? Vezes a minha entropia. Então, ela vai fazer essa ligação dessas minhas duas propriedades termodinâmicas, dessas minhas duas funções de estado. Eu posso escrever, né, como sempre, a minha expressão de energia livre de Gibbs da forma infinitesimal. Então, ΔG vai ser igual a dH menos T, que é a constante, ds. Então, aqui eu escrevi a minha energia livre de Gibbs da maneira infinitesimal, por meio das minhas derivadas. Então, eu posso resolver isso integrando, né, como a gente já fez várias vezes anteriormente. Então, de um estado inicial final de D de G vai ser igual a um estado inicial final D de H menos T, que é constante, estado inicial final D de S. Então, essa integral aqui a gente já conhece, já trabalha com ela, a gente sabe que o resultado dessa integral vai ser o meu ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Então, essa é uma expressãozinha que talvez vocês tenham visto ela já no ensino médio, né? Então, a variação da energia livre é igual à minha variação de entalpia menos a minha temperatura vezes a minha variação de entropia. Então, eu posso calcular a minha energia livre dessa maneira. Tá certo? Pronto. Então, vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos pegar essa minha equação, certo? Da energia livre de Gibbs e dividi-la por T, né? Então, vamos dividir essa equação todinha por T, 1 sobre T. Então, ela vai ficar da seguinte forma. ΔG dividido por T é igual a ΔH dividido por T menos T ΔS dividido por T. Ok? Então, eu peguei a minha equação e dividi ela por 1 sobre T. T a menos 1. Então, esse Tzinho aqui vai embora com esse, né? O T aqui é constante, tá certo? A temperatura aqui, ela é constante. Tem que lembrar disso. Então, eu vou ficar com a minha expressão da seguinte forma. ΔG sobre T é igual a ΔH
sobre T menos ΔS, certo? Então, o que nós temos aqui? Observe que esse ΔH sobre T, a gente viu onde aparece ΔH sobre T. É a nossa variação de entropia da nossa vizinhança, não é? Então, eu posso escrever da seguinte forma, que se o meu ΔS da vizinhança é igual a menos ΔH do sistema sobre T, eu posso escrever o contrário, né? Mudar o meu sinal, que ΔH do meu sistema sobre T é igual a menos ΔS da vizinhança. Então, eu pego ΔH sobre T e substituo ele por menos ΔS da vizinhança. De forma que eu vou ficar com a seguinte expressão: ΔG sobre T é igual a menos ΔS da vizinhança menos ΔS. Quando a gente não especifica os deltas, os Hs, o G, a gente sempre está falando do sistema, tá certo? Então, esse ΔSzinho aqui, ele é o ΔS do sistema termodinâmico que nós estamos estudando, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Esse meu sinal de menos, eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar da seguinte forma: ΔG sobre T é igual a menos ΔS da vizinhança mais ΔS do meu sistema. Então, eu coloquei o meu sinal de menos em evidência, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Só fiz isso. Então, isso daqui a gente já conhece do slide anterior também. Ó. ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança é igual ao ΔS total, não é isso? Então, ΔS total é igual ao ΔS da vizinhança mais o ΔS do meu sistema. Então, eu vou pegar isso daqui e vou substituir por ΔS total. De modo que eu posso dizer que ΔG sobre T, deixa eu colocar o T novamente aqui, vai ser igual a ΔS total. Então, esse T aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então, isso implica que a minha variação da minha energia livre de Gibbs vai ser igual a, seu sinal de menos aqui que eu esqueci, perdão, que é fundamental ele, menos ΔS total vezes a minha temperatura. Tá certo? Então, a minha energia livre de Gibbs, que é a do meu sistema, quando aparece no sistema, é igual à minha variação da entropia total vezes a minha temperatura. E isso tem um significado físico muito importante para nós químicos, sobretudo. Então, eu vou reescrever aqui a expressãozinha lá. ΔG do sistema, eu não vou colocar o sistema aqui, vai ser igual a menos ΔS total, certo? Vezes a temperatura constante. E por que isso é muito importante para a gente? Porque quem me dá a espontaneidade é o meu valor de ΔS, não é? Então, a segunda lei da termodinâmica fala sobre a espontaneidade. Quem mede a espontaneidade vai ser a minha variação de entropia. Quando a minha variação de entropia ela é maior do que zero, não é? Que a gente já viu aqui, o meu sistema é espontâneo. Se meu ΔS é maior do que zero, se eu colocar um valor positivo aqui, isso vai implicar o quê? Que meu valor de ΔG ele vai ser negativo. Então, quando o ΔS é maior do que zero, isso implica que ΔG é menor do que zero.
Isso que significa que o meu sistema ele é espontâneo, certo? Então, ΔS maior do que zero, ΔG é menor do que zero, por conta do sinal daqui. Então, o meu sistema ele é espontâneo. Então, muitas vezes, ao longo da vida acadêmica de vocês, né, e profissional, sempre vocês vão ver falando da variação de energia livre de Gibbs, ou variação de energia livre menor do que zero. Então, nós não utilizamos a variação de entropia no nosso dia a dia, porque nós sabemos a relação da variação de entropia com a energia livre de Gibbs, tá certo? Então, quando ΔS for igual a zero, maior do que zero, ΔG é menor do que zero, logo eu tenho um sistema espontâneo. O inverso também é verdadeiro. Se ΔS ele for menor do que zero, então eu vou ter um valor negativo aqui, menos com menos, mais. Isso implica dizer que a minha variação da energia livre de Gibbs vai ser maior do que zero. Então, se ΔG for maior do que zero, o meu sistema ele não é espontâneo, ok? Então, muitas vezes vocês vão utilizar pelo resto da vida de vocês. Quando falar que ΔG é maior do que zero, o meu sistema, a minha reação química, ela não ocorre de forma espontânea, não é? O inverso dela, sim, mas daquela forma direta, não. Então, o sistema é não espontâneo. E quando ΔS for igual a zero, ΔG também será igual a zero. Não é? Se eu colocar zero aqui, zero vezes a minha temperatura será igual a zero. E isso implica que o meu sistema ele está em equilíbrio, tá certo? Então, isso é muito útil para a gente, porque a maioria dos trabalhos que a gente estuda, do que a gente faz na vida acadêmica, a gente trabalha a pressão e temperatura constante. Então, a minha energia livre de Gibbs, nessas condições, ela é válida. Então, sempre a gente vai utilizar de agora em diante para falar sobre espontaneidade, que ΔG menor do que zero, meu sistema é espontâneo, que ΔG maior do que zero, não é espontâneo, justamente por conta dessa relação entre a energia livre e a entropia total do meu universo.